Lá, 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 lá. É, galerinha, continuando aqui as biotecnologias, né? Falando aqui dos transgênicos. Vamos lá. Olha, a manipulação genética por meio da técnica do DNA recombinante permite a troca de material genético entre espécies diferentes, produzindo os organismos geneticamente modificados ou transgênicos, que expressam características novas em razão da presença do gene transferido, também chamado de transgene. Os organismos transgênicos têm ampla utilização na pesquisa científica. O funcionamento de muitos genes tem sido desvendado com a ajuda de transgênicos. Ele serve também na produção de substâncias de interesse da medicina, da agricultura, da indústria, inclusive alimentícia. Exemplo recente da utilização de transgênicos na medicina ocorreu em 1997, com o desenvolvimento de mosquitos resistentes ao parasita causador da malária, por meio da inoculação de um gene que os torna resistente à infecção pelo parasita. Nos próximos anos, os pesquisadores esperam começar os testes de campo na África subsaariana. A aplicação mais conhecida e polêmica dos transgênicos, no entanto, refere-se à produção de plantas transgênicas resistentes a herbicidas ou produtoras de substâncias repelentes a insetos, nematóides e até repelente a vírus, certo? A produção de plantas transgênicas é um processo relativamente simples. Primeiro, se obtém uma célula da espécie de planta a ser modificada. Os genes de interesse a ser inoculados no DNA da planta, lembra da sequenciazinha de bases? São inseridos no plasmídio bacteriano e atua como vetor, levando os genes até o núcleo da célula. Coloca-se a célula com genes transgênicos já incorporados numa solução nutritiva com hormônios vegetais, induzindo a multiplicação das células que formarão a planta transgênica. Embora a transgenia constitua uma técnica promissora para os estudos da biologia e para os produtos de uso humano, a utilização de organismos transgênicos tem desencadeado muitas dúvidas e discussões acerca da segurança ambiental e da saúde pública, galerinha. Verdade? Não é verdade? É verdade. Muitas discussões a respeito. Galerinha, clonagem. Clonagem é um processo especial de reprodução, por meio do qual se obtém indivíduos geneticamente iguais a partir de uma célula-mãe. Clonagem é um processo especial de reprodução, por meio do qual se obtém indivíduos geneticamente iguais a partir de uma célula-mãe. Trata-se de um mecanismo natural e bastante comum em bactérias e protozoários, que realizam reprodução dividindo-se em dois, que a gente chama de bipartição, e também em plantas. Muito comum também em plantas. Clonagem, né? Em humanos, a clonagem ocorre quando um óvulo fertilizado se divide em duas partes, dando origem aos gêmeos univitelinos, que possuem exatamente a mesma condição ou constituição genética. Estou falando da coisa bem natural. Em humanos, a clonagem ocorre quando um óvulo fertilizado se divide em duas partes, dando origem aos gêmeos univitelinos, que possuem exatamente a mesma constituição genética. Bom, a palavra clone, do grego clon, significa broto,
foi adotada em 1953 pelo botânico Herbert Weber. A clonagem artificial ela pode ser realizada de várias formas, sendo mais utilizada a clonagem de animais a partir de óvulos não fecundados. A clonagem artificial pode ser realizada de várias formas, sendo mais utilizada a clonagem de animais a partir de óvulos não fecundados. A primeira etapa da clonagem consiste na retirada do núcleo do óvulo. Retira-se o núcleo do óvulo. Em seguida, o núcleo retirado da célula doadora a ser clonado é transferido para o citoplasma do óvulo. Vou repetir. A primeira etapa da clonagem consiste na retirada do núcleo do óvulo. Em seguida, o núcleo retirado da célula doadora a ser clonado é transferido para o citoplasma do óvulo. Entretanto, nem todos os tipos de células podem ser clonados. Para isso, as células não podem ter passado ainda pelo processo de diferenciação celular, obrigando os organismos a ser clonados, no caso dos multicelulares, a estar no estágio embrionário. Isso acontece porque células já diferenciadas possuem muitos genes inativos, o que impossibilita o desenvolvimento de um novo ser. Transfere-se então a célula para um útero de aluguel, onde se desenvolverá o embrião. O resultado da clonagem, tanto natural quanto artificial, é a produção de cópias fiéis do organismo clonado. A clonagem envolve muitos aspectos éticos, principalmente no que se refere aos seres humanos, sobre o que já houve várias discussões. Muitos pesquisadores alegaram que a clonagem em massa de seres humanos reduziria a diversidade entre os indivíduos e a seleção de características do embrião clonado poderia levar a uma forma de eugenia, ou seja, somente indivíduos com características específicas seriam produzidos. Certo? Então, em que consiste a técnica de clonagem? Na retirada do núcleo do óvulo não fertilizado, né? É isso aí, galerinha. Vamos lá a uma aplicação, né? Vamos à aplicação aqui. Tranquilo, né? Diz assim. A aplicação consiste assim. As técnicas modernas de engenharia genética tornaram possível a produção de plantas transgênicas, que possuem genes introduzidos artificialmente no seu genoma. Entre as várias estratégias de produção de plantas transgênicas, destacamos duas. Plantas resistentes a certos vírus patogênicos, né? Que, na ausência do gene de resistência, as matariam. 2. As plantas mais resistentes aos efeitos dos defensivos agrícolas, os agrotóxicos. Essas plantas toleram concentrações maiores de agrotóxicos, sem alterar as propriedades tóxicas dos defensivos agrícolas. Do ponto de vista ambiental, qual das duas estratégias não é recomendável? Justifica. A segunda, gente, a segunda estratégia não é recomendável. A segunda diz, plantas mais resistentes aos efeitos dos defensivos agrícolas. Essas plantas toleram concentrações maiores de agrotóxicos, sem alterar a propriedade tóxica dos defensivos agrícolas. Significa dizer o seguinte, a maior resistência das plantas aos agrotóxicos permite o aumento da quantidade de agrotóxicos lançados no ambiente, com consequente contaminação do solo e das águas, levando à eliminação local de várias espécies. Então, do ponto de vista ambiental, essa técnica aí, essa estratégia, ela não é recomendável. Fechadinho?
Valeu, garotada, galerinha.